Alô, amigos que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, amigos e amigas. Claro, gente, terminou o turno da Série B. Série B vocês conhecem, o regulamento é o mesmo faz tempo, são 20 times, turno-retorno. 19 jogos no turno, depois 19 jogos no retorno. Os 4 primeiros sobem, os 4 últimos caem para a Série C. Olha, em relação ao G4, nenhuma novidade. São os 4 mesmos da rodada passada que terminaram. 3 paulistas, Santos primeiro, Novo Horizontino segundo, Mirassol em terceiro. E o Vila fechando o G4. Mas olha, o América tá ali pertinho com o mesmo número de pontos do Vila. O Ceará colou. O Sport que tá fora tem 2 jogos a menos, pode entrar e tirar o Vila. Enfim, a briga promete no segundo turno. Tá muito boa essa briga, hein? Tanto que o Santos tem 34, o Novo Horizontino tem 33 e o Mirassol tem 32. O Sport, que tem 29, se fechar vencendo esses 2 jogos a menos, ele vira líder com 35. E aí o Santos fica segundo, o Novo Horizontino terceiro, o Mirassol quarto e sai o Vila. Mas o Sport tem que vencer, aquela coisa, né? Mas enfim, lá embaixo temos novidades. Um paulista saiu, terminou o turno fora da zona do rebaixamento. É o Botafogo de Ribeirão Preto. E ele empurrou a Chapecoense, que tá mal, tá mal. Tem 2 catarinenses, a Chapecoense e o Brusque, e 2 paulistas. Esses, eu acredito, infelizmente, que não vão escapar. O Ituano e o Guarani são um saco de pancadas, perderam mais uma e vai ser muito difícil. Eu não acredito. Tomara que eles me surpreendam. Mas vamos lá. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, vídeos da Série B, C, D, Copa Paulista, da Bezinha, que é a quinta divisão do Campeonato Paulista. Tem tudo lá para você. Jogo por jogo, disputa por artilharia, sobe e desce na tabela, quem classifica, quem é eliminado, quem cai, quem sobe, tudo lá para você. Assim como teve no Paulistão, na 1, na 2, na 3, na 4, tá tudo lá só para você. Perfeito? Então vamos começar com o líder Santos, que jogou com o Sport, o Sport estreando o técnico Guto Ferreira, e o Sport conseguiu um empate importantíssimo dentro da Vila Belmiro. O Santos com o Guilherme fez 1-0, jogou melhor, mas aí no segundo tempo o Sport cresceu e com o gol do Gustavo Coutinho cobrando o pênalti aos 36 do segundo tempo, para quase 14 mil pessoas na Vila Belmiro, o Sport para mim conseguiu um ponto importante para o Santos. O Santos continua líder com 34 pontos, fechou o turno na liderança, está fazendo a sua parte. Mas o Sport, apesar de estar na 7ª colocação, em relação à rodada passada ele caiu da 6ª para a 7ª, mas ele tem 29 pontos e 2 jogos a menos. Se ele somar esses pontos, ele vai a 35, ou seja, 1 a mais que o Santos. Então, para o Sport, esse empate fora de casa foi maravilhoso na estreia do Guto Ferreira, certo? O Novo Horizontino, do Eduardo Batista, continua o terror, hein? Pegou o Goiás em Novo Horizonte e, olha, derrubou o técnico do Goiás. O Márcio Zanardi foi demitido depois de mais uma derrota. Rodolfo e Luizão fizeram os gols do Novo Horizontino, o Ângelo Rodrigues diminuiu para o Goiás, que está numa crise brava, e já contratou o Wagner Mancini. Isso mesmo. O Wagner Mancini foi demitido do Atlético Goianiense, do rival do Goiás, num dia. No dia seguinte, o Goiás foi lá e trouxe o Wagner Mancini. Então, o Wagner Mancini vai ser o novo técnico do Goiás. Como ficou a situação? Novo Horizontino, vice-líder com 33, um atrás do Santos. E o Goiás caiu uma posição, agora é o 10º com 25 pontos. Mas ele tem um jogo a menos. Se vence esse jogo a menos, ele vai a 28 e fica pertinho do G4. Ainda depende dele para continuar nessa luta. Agora é com o Wagner Mancini, hein? O Mirassol do Mozart também continua muito bem, venceu mais uma e venceu a Chapecoense em Chapecó. Rapaz, teve 0-0 o jogo, um pênalti para a Chapecoense. O Mário Sérgio bateu, o Muralha foi lá e defendeu. Aí depois o Léo Gamalho, foi contratado recentemente, fez seu primeiro gol com a camisa do Mirassol, 1-0. Nos acréscimos ali do segundo tempo, até que teve um gol, o Perotti, a bola cobrou escanteio, ele cabeceou, a bola bateu na trave, mas ele com a mão empurrou a bola. Ninguém viu, eu estava assistindo o jogo, não vi também. O VAR chamou, e aí quando você vê com a câmera lenta, você vê que a bola bate na trave, ele cabeceia, bate na trave, quando volta no braço dele, entra, foi anulado. Bom para o Mirassol, que continua na 3ª colocação, tranquilo, e ruim para a Chapecoense, que com a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto,
A Chape entrou na zona do rebaixamento e o Botafogo saiu. Cuidado, Chape. Faz tempo que a Chape está, infelizmente, naufragando. Antes ela brigava na ponta de cima. Agora faz um tempinho que ela está brigando só na ponta de baixo. É uma pena. Vamos lá, para efeito de classificação, Mirassol terceiro com 32, a 2 do Santos e a 1 do Novo Horizontino. E a Chape agora 17ª, zona de rebaixamento com 19 pontos, a 3 do Botafogo que saiu. Então a situação da Chape começa a ficar complicadinha, né? E fechando o G4, o Vila, hein? O Vila tropeçou em casa, pegou um Paysandu animado, Paysandu do Hélio dos Anjos, Paulinho Boia fez 1-0 pro Paysandu, mas o Vila virou com o Júnior Todinho e com o Alisson. Mas no finalzinho do jogo, aos 49 do segundo tempo, o Lucas Maia empatou, e apesar do empate, o Vila não saiu da zona do G4. Ele continua na quarta colocação, mas com os mesmos 30 do América. Mesmo 30 pontos do América. Porém, nos critérios, ele é o quarto, né? Então a situação não é boa. O Paysandu somou um ponto importante, a briga dele é contra a zona do rebaixamento. Ele continua na 14ª colocação com 24 pontos, a 5 da Chape. Então, por enquanto, está tranquilo na sua luta contra o rebaixamento. Quinto colocado é o América, que tem os mesmos 30 do Vila, que eu falei para vocês, mas está na quinta colocação pelos critérios. O América foi jogar com o desesperado Brusque na zona do rebaixamento em Brusque e empatou 0-0. 48 torcedores apenas. 48 torcedores. Os torcedores do Brusque acho que não acreditam muito não, hein? Largaram o Brusque. O Brusque somou um pontinho, tem os mesmos 19 pontos da Chape, mas nos critérios a Chape é a 17ª, ele é o 18º. Os dois na zona do rebaixamento. Dois catarinenses ali desesperados, né? O que é uma pena. O América com 30 continua fora da zona do G4, mas está ali na briga, com o mesmo número de pontos com o Vila. A novidade ali encostando foi o Ceará. Eu estou gravando o vídeo quarta-feira, dia 7/8 pela manhã. Ontem à noite, terça-feira à noite, o Ceará fechou essa 19ª rodada, a última do turno, ganhando do Guarani, do Lanterninha Guarani, por 3-1. O Eric Pulga marcou 2 vezes, vem marcando gols. O Eric Pulga, hein? Corinthians quase contratou, o Ceará conseguiu segurar. Importantíssimo nessa arrancada do Ceará. E o Lourenço cobrando falta. O Caio Dantas de pênalti tinha empatado o jogo quando estava 1-0 para o Ceará. Mas infelizmente, veja como que é. O Caio Dantas é o vice-artilheiro da competição com 7 gols. 9 tem o Anselmo Ramon do CRB. E ele é o segundo. E mesmo assim, o Guarani é o último. Uma campanha vergonhosa. Vergonhosa. Trocou de treinador a torto direito, trocou de dirigente a torto direito, trocando de jogador a torto direito. Uma vergonha, uma pena, né? Ceará 29 pontos, colou a 1 do G4, colou, sexto colocado. Guarani o 20º, último com 11. Ele está a 11 do Botafogo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Como acreditar que esse time não vai cair? Eu não acredito e tomara que me surpreenda. Vamos lá, o Sport, que tinha empatado com o Santos, é o 7º com os mesmos 29 do Ceará, mas nos critérios ele fica atrás, porém tem 2 jogos a menos. O Operário voltou a ficar com 19, com 8, voltou a subir, já teve no G4, né, com uma vitória expressiva diante do embalado CRB. 2-0, Maxiel e Felipe Augusto fizeram os gols do Operário, que está querendo entrar na briga de novo, hein? Com 29 pontos na 8ª colocação, ele está 1 do G4, onde ele já esteve. Então, perfeito, hein? Esse resultado pro Operário. Agora, o CRB, que vinha avançando, ele caiu uma posição, agora é o 12º com 24 pontos, mas tem um jogo a menos. Se ele vai a 27, ele fica a 3 do G4. Veja como está apertadinho. Todo mundo tem o direito de sonhar. Todo mundo tem o direito de sonhar. Mas o CRB escorregou. A Ponte Preta, que vem crescendo, o Nelsinho Batista, o pai do Eduardo Batista. O Eduardo Batista é o técnico do Novo Horizontino. O Nelsinho Batista é o pai do Eduardo, que é o técnico da Ponte. Trabalho brilhante, Nelsinho. Nosso veterano, nosso mais de 70 anos, parabéns em atividade, lúcido, trabalhando, competente. Eu gosto muito do Nelsinho, fazendo a Ponte Preta, que tem um elenco mais ou menos, olha, campanha maravilhosa. Venceu o Avaí por 1-0, o Avaí já foi líder, já esteve no G4 e tal. Gol do Gé, do artilheiro Gé, e tá ali. Brigaria pelo rebaixamento? Não, a Ponte tá com 26, tá 4 do G4. Vai pensar no G4? Acho um pouco difícil, mas tem todo o direito de pensar. O Avaí, que já foi até líder, agora tem menos ponto que a Ponte.
A Ponte é a nona com 26, o Avaí é o 11º com 25. Né? Olha que coisa. Você vê que coisa, uma situação desesperadora. Bom, o Goiás tem 25 também. O Goiás, que eu falei para vocês que perdeu o técnico Zanardi e tal, né, com a derrota do Novo Horizontino. Então você tem a Ponte com 26, nona. Goiás, 10º com 25. E o Avaí, que perdeu da Ponte, o 11º com 25. O CRB, que perdeu também, é o 12º com 24. Aí vem o Amazonas, que pegou o Ituano. Porra, pegou o Ituano e fez o quê? Bateu no Ituano. O Ituano não tem jeito, parece também. Eu falei do Guarani, mas eu também estendo pro Ituano. Luan Silva marcou o único gol. O Amazonas, que luta contra o fantasma do rebaixamento, subiu 2 posições. Agora é o 13º com 24. Abriu 5 da zona do rebaixamento e deixou o Ituano lá. É a 19ª colocação. Guarani 20º, 11. Ituano 19º com 13. Tá 9 do Botafogo, que tá fora da zona do rebaixamento. Dá para acreditar? Eu não acredito mais. Tomara que me surpreenda. Enfim. Paysandu, que empatou com o Vila, falei para vocês, é o 14º com 24. O Coritiba foi jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia do técnico Jorginho. E aí, o que o Botafogo fez? Meteu 2-0 no Coritiba, contundente. Jorginho tá falando que vai classificar o Coritiba, hein? Jorginho, sou muito fã do seu trabalho. Você é uma pessoa do bem, competentíssimo. Mais menos, hein? Esse time do Coritiba é ruim demais, hein? Pra estar no G4, a não ser que agora vão contratar 4, 5 titulares para você. Mas enfim, lá em Ribeirão Preto, o Botafogo fez 2-0, Douglas Baggio cobrando o pênalti e o zagueirão Lucas Dias de cabeça. Com esse resultado, o Botafogo aproveitou a derrota da Chape. O Botafogo é o 16º com 22, a Chape foi para a 17ª, o Botafogo saiu da zona do rebaixamento. O Coritiba caiu 2 posições e está 1 ponto acima do Botafogo de Ribeirão Preto. Tem 23, ou seja, está a 4 da zona do rebaixamento. Jorginho, o negócio é você tentar ficar no meio da tabela. Esquece esse negócio de G4, que assim não tem time não, hein? Mas enfim, veremos, vamos acompanhar tudo isso rodada por rodada. E claro, antes da gente terminar, a gente tem que passar a próxima rodada para vocês, né? A próxima rodada, que é a primeira do retorno, a 20ª, já começa sexta-feira agora. Ou seja, eu estou gravando o vídeo 7/8, quarta-feira. Na sexta-feira, 2 dias depois, o Avaí já vai pegar o Operário. Duelo de meio de tabela para tentar encostar lá na zona do G4. Avaí e Operário em Floripa, sexta-feira, 19h15. Sexta-feira também, 20 horas, Paysandu e Santos. Paysandu querendo se afastar da zona do rebaixamento e o Santos defendendo a sua liderança sem poder tropeçar, que senão o Novo Horizontino e o Mirassol vem logo atrás aí, hein? 21 horas, é o Mirassol. De olho no jogo do Santos, em casa pega o desesperado Brusque na zona do rebaixamento. Se o Santos tropeçar e o Mirassol vencer, o Mirassol vira o novo líder na sexta-feira. Na sexta-feira. E aí, às 21h30 da sexta-feira, o América, se vencer, pelo menos ele dorme no G4, enfrentando o Botafogo. Mas o Botafogo não pode perder para não voltar para a zona de rebaixamento. Então é um jogo importante nos extremos ali. América de olho no G4, Botafogo de olho na zona do rebaixamento para ficar cada vez mais longe. Bom, sábado, olha o jogo do desespero, gente. Ituano e Chapecoense. 2 times na zona do rebaixamento. Sábado, dia 10/8, 21h30, em Itu. Que duro, hein? Que duro, hein? Será que vai ter 100 pessoas no estádio? Vamos ver, a gente espera. E o Sport vai jogar com o Amazonas. O Sport querendo voltar para o G4 também, o Amazonas se afastar da zona do rebaixamento. Domingo, 16 horas, Coritiba e Ponte. Desespero do Coritiba para não entrar na zona do rebaixamento e a Ponte para encostar ali no G4. Veremos, hein? Belo jogo, hein? O Jorginho com o Nelsinho Batista. Belo duelo. 18h30 do domingo. O CRB, meio de tabela, enfrentando o Novo Horizontino, que defende a sua vice-liderança, hein? Jogão no Rei Pelé em Maceió. Segunda-feira, o desesperado Lanterna Guarani em Campinas, diante do Vila, que defende sua presença no G4. Pode até, dependendo da combinação de resultados, o Vila chegar fora do G4 e vai precisar vencer o Guarani para voltar para o G4. E ainda na segunda-feira, Goiás e Ceará. Jogão. Goiás 25, Ceará 29. Goiás tem um jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo do Ceará, ele cola no Ceará com um jogo a menos e cola no G4. Mas o Ceará, se vencer o Goiás, de repente, se tiver uma combinação de resultados, ele pode até terminar
dentro do G4. Jogão segunda-feira, Goiás e Ceará. Claro, vou acompanhar tudo isso e aí eu venho na próxima terça-feira, dia 13, destrinchando toda a rodada, com goleadores, com sobe e desce na tabela, parte de cima, parte de baixo, quem subiu, quem desceu, briga pela artilharia, tudo só para você, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!